Hora de conversar com Felipe Killing. Ô, Killing, antes de mais nada, Brasil. Mostra a sua cara. Eu dei uma desafinada, né? Brasil. Brasil tá na pauta aí no Reino Unido. Você abre o jornal, tá lá na página de internacional. Brasil é alvo de ações dos Estados Unidos. Who is Eduardo Bolsonaro? Explicando lá num box quem é a figura que tá nos Estados Unidos tentando acabar com a gente. Tem repercussões aí do que tá rolando aqui no Brasil? Bom dia pra você. Tudo bom, Megali? Bom dia a você, Sheila, Carla, a todos que nos acompanham. Existe uma repercussão, mas de alguns pontos específicos. Então, por exemplo, quando o Alexandre de Moraes foi sancionado, né, a Lei Magnitsky, eu fui procurar repercussão, não vi nada, mas evidentemente quando o Bolsonaro ele foi alvo de investigação e depois prisão domiciliar, isso repercutiu porque é o ex-presidente do Brasil. Um outro ponto que acabou repercutindo por aqui, as tarifas que Donald Trump aplicou contra o Brasil. Mas por que isso acabou repercutindo? Porque foi no momento em que a União Europeia estava negociando com os Estados Unidos também novas tarifas. Eles estavam com medo de que o Trump utilizasse as tarifas para fins políticos e não apenas comerciais. Então não tem a repercussão que muita gente imagina ou que muita gente gostaria que tivesse, porque de fato, assim como nos Estados Unidos, tem muita coisa acontecendo aqui. No cenário internacional tem Gaza, como você destacou, tem a guerra no quintal da Europa, a Ucrânia, problema de imigração, esse verão extremamente quente, com ondas de calor, incêndios, gente morrendo. Então, claro que o Brasil acaba ficando um pouquinho de fora da pauta, mas quando tem algo muito relevante envolvendo, por exemplo, o ex-presidente do Brasil ou o atual governo, que tem alguma certa ligação com algo aqui da Europa, no caso as tarifas, acaba repercutindo. Ô, Killing, falando então dos jornalistas mortos em Gaza, né? Certamente uma das ações, eu não vou dizer que é uma das, né? Não há mais, porque tem criança sendo morta em fila de comida, mas é uma das ações que mais repercutiu e que gerou indignação mundial, né? Porque é o único contato que o mundo tem com alguma verdade que possa sair daquela região, né? A gente tem que confiar nos números do Hamas, a gente tem que confiar nos números de Israel. E quando os poucos jornalistas que estão lá estão começando a ser alvo de balas. Isso repercutiu muito mal, né? Exato. Só uma moto está passando aqui, desculpa o barulho. Repercutiu de fato por isso, né? Porque o mundo tem falado que Israel está tentando impedir que essas imagens elas sejam mostradas para o planeta. Jornalistas internacionais não podem estar na faixa de Gaza para cobrir a guerra de forma independente. Inclusive, recentemente, um consórcio de vários veículos de comunicação ao redor do planeta fizeram um pedido para que eles possam cobrir a guerra de forma independente. E Israel proíbe que jornalistas estrangeiros vão até a faixa de Gaza e tem matado sistematicamente os jornalistas locais. Então essa foi uma morte que repercutiu bastante, um jornalista bastante conhecido da Al Jazeera, e muita gente começou a fazer manifestações aqui em Londres, em Dublin, em diversas regiões da Europa, manifestantes. E o que Israel tem feito? Tem isolado o país na diplomacia mundial, não tem apoio da população. Inclusive hoje está marcado um protesto com reservistas da Força Aérea de Israel às 7 da noite no horário de Tel Aviv, pedindo o fim da guerra. E só atende a interesses políticos. Então, na guerra de narrativas, Israel tem de fato tentado impedir que essas imagens circulem no mundo, porque são imagens realmente muito fortes, né? Sobretudo o que a gente tem visto nas últimas semanas de crianças morrendo de fome, crianças que são pele e osso. Israel tenta mudar um pouco a narrativa, falando que na verdade não é bem assim, e que o Hamas que é o responsável pela fome de Israel, mas quando você mostra imagens aéreas de Gaza totalmente destruída, quando você mostra imagens de crianças que são pele e osso, quando você mostra imagens de pessoas aglomeradas com uma panela vazia, tentando pegar um pouquinho de farinha, não tem narrativa que consegue ir contra essas imagens. Então o que Israel tem feito? Vamos tentar impedir que essas imagens se espalhem pelo mundo. E aí já não permitem a entrada de jornalistas e tem matado os jornalistas locais. Olha aqui, e eu recebi mensagens que me foram repassadas, que vem de um think tank completamente a favor de Israel, né? É um grupo ativista, dizendo lá que um dos jornalistas era um militante do Hamas. Não era, isso é mentira. Na verdade, essa é uma alegação do governo de Israel, né, Killing? Mas que nunca foi provada.
E se você vai matar uma pessoa, acusando essa pessoa de terrorismo, quer dizer, matando ela 2 vezes, né? Você mata o corpo e depois mata a persona, né? Mata a honra da pessoa acusando de terrorismo. O mínimo que você tem a fazer, antes de uma execução sumária, é provar que isso é verdade. E não é. Não há nenhuma evidência de que um dos jornalistas fosse um militante do Hamas, e suponhamos que fosse. E os outros 4? Isso. Então aquilo foi uma execução. Dizem que numa guerra a primeira vítima é a verdade. Em Gaza é até difícil saber, né? Porque são tantas as vítimas que vão tombando tão rápido que não dá para saber se é a verdade ou se são as próprias pessoas que tombam primeiro. Mas ainda há pessoas que acreditam nessas alegações ridículas e criminosas do governo de Israel para justificar o massacre que está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Não eram terroristas. Ou melhor, não se sabe. Não há nenhuma evidência de que sejam. E se não há evidência, em dubis pro réu, não eram terroristas. Foram mortos jornalistas naquela região. Ô, Quilim, bom trabalho pra você, até amanhã. Bem-vindo de volta, cara. Você faz falta. Valeu. Tava com saudade. Tô de volta aí depois de uma folguinha de aniversário. Até mais. Parabéns. Parabéns por quê? Folguinha de aniversário. Foi de aniversário? É, Não tava leonino. sabendo. Achei que era uma pauta. Foi semana Parabéns, passada. mano. Parabéns. Leonino. Parabéns atrasado. Não, foi na semana passada. Valeu, obrigado. Até mais.